Caros irmãos em Jesus, a paz e aquela alegria espiritual sempre conosco. Na tela, as imagens iniciais do filme em cores mantinham atentos os assistentes. Em suntuoso palácio estava para nascer o príncipe Siddhartha, a quem o mundo respeitaria no futuro como Buda ou iluminado. Era uma produção hindu. Então o filme transudava aquela filosofia espiritualista daquele povo milenar. E a plateia, mais acostumada aos filmes norte-americanos, alemães, italianos, franceses e uns poucos nacionais, a plateia brasileira assistia curiosa. A câmera focalizou um dos pátios internos daquele palácio. Ao centro dele, formoso jardim. Sob as arcadas, via-se serviçais em azáfama, expressando-se mutuamente as alegrias da expectativa pelo nascimento iminente do herdeiro. Súbito, o suspense se fez. Estáticos, paralisados, os servos olhavam com encantamento uma névoa luminosa, colorida, que se formara ao centro do jardim por sobre as flores. Rapidamente a névoa foi assumindo contornos humanos, até que a figura de um homem adulto nela se revelou, em plena maturidade, irradiando beleza, espiritualidade. Os servos instintivamente se o reverenciaram, mas ao mesmo tempo, do interior do palácio, veio a notícia, o anúncio feliz: nasceu, é um menino, o nosso príncipe. A figura adulta no meio do jardim era o príncipe anunciado que em um dos aposentos interiores do palácio acabava de nascer. Um recém-nascido, apresentado como um homem adulto. Isto era inusitado e inesperado para a plateia brasileira. E então desataram a rir numa incontida reação coletiva. Causou riso. Por que será? É a mentalidade ocidental. Supomos que o espírito foi criado com o corpo e soprado nele no momento do nascimento e ficou alojado dentro do corpo como conteúdo numa garrafa. Um bebê nascendo, o corpo é pequeno. Poderia caber dentro dele um ser espiritual já adulto? Teria de ser um espírito também pequeno, um espiritinho. Mas o espírito não é como a matéria. Ele tem natureza diferente. Nós não podemos raciocinar sobre o espírito relacionando-as em termos de matéria, querendo identificar um com o outro. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Já ensinara Jesus a Nicodemos, o doutor da lei. Nós não fomos feitos no ventre de nossas mães, porque o espírito pré-existe ao corpo. O nosso corpo, sim, é que nasce pequenino, é gerado no ventre materno, precisa de cuidados e vai se desenvolvendo segundo as leis da natureza, até permitir ao espírito que o anima uma plena manifestação no nosso mundo terreno. Mas ao encarnar, o espírito, o ser, o eu, a individualidade, já está com todas as suas capacidades desenvolvidas. Ele já traz uma bagagem própria. Como é que nós sabemos disso? No Velho Testamento, o profeta Jeremias ouviu que lhe diziam: antes que no ventre de tua mãe fosses formado, eu já te conhecia. E antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. Eis aí um aviso de que ele já existia espiritualmente e fora escolhido por suas qualidades
para determinada missão. Bom, então Jeremias soube via mediúnica, por revelação espiritual. Mas o cientista Gustave Gelée, ele soube de um modo diferente, por via anímica. Esse doutor em medicina, metapsiquista renomado, fundador do Instituto de Metapsíquica Internacional de Paris, ele, autor de vários livros, teve uma lembrança espontânea de seu próprio ser. Não foi uma revelação mediúnica. Ele narra essa experiência assim: a primeira infância minha foi obsidiada por uma visão com todos os caracteres de recordação. Mais tarde foi atenuada, mas essa visão nunca se apagou do meu espírito e ainda tem para mim o valor de um fato. Ele até conversou com os pais dele sobre essa visão. Ele disse: eu me recordo do local onde nós morávamos, lá em Monceau-Lemine, uma linha férrea passava diante da casa. Os pais se admiraram. Como podes lembrar? Tinhas mês e meio quando nos mudamos de lá para Genebra. Mas ele ainda afirmou: a minha visão é anterior a essa estada em Monceau. Então ele estaria lembrando alguma coisa antes de nascer. Inconcebível! Que visão foi essa? Ele a relata em seu livro Resumo de Doutrina Espírita. Vejo-me nitidamente a preparar-me para uma grande viagem e rodeado de amigos que me dizem adeus. Não tenho a menor recordação de suas fisionomias, nem da sua personalidade, nem dos pensamentos tão caros. Entretanto, nós estamos vestidos todos de branco, em plena luz, mas é preciso separarmos-nos. Então todos eles se aproximam mais de mim e me rodeiam. Ato contínuo, sinto-me cair num precipício negro, em plena escuridão, como que arrastado por um ciclone. Toda a luz desapareceu. Caio, rolo, irresistível, dolorosamente. De repente vejo luz. Mas é uma luz vaga, indistinta. Experimento uma impressão de abatimento, de dor, de sofrimento. E depois esqueço por completo o que se segue. Essa visão constituiu para Gelée um enigma, em que ele pensava constantemente, até o dia em que ele começou a estudar os fenômenos psíquicos. Aí então ele percebeu, ele entendeu que aquela visão era a lembrança de quando ele veio encarnar na Terra, do seu nascimento. Lembrança que ficara gravada no seu espírito. Essas lembranças de pré-existência ao corpo podem também ser provocadas. Ou podemos usar a regressão da memória pela hipnose. As doutoras Edith Fiore, Ellen Bambach, constataram, pesquisando assim, que nas lembranças de sua pré-existência, a pessoa se sente inteligente, consciente de si mesma. Mas o cérebro ainda não está formado. Como seria possível, não é? A pessoa nota possuir um corpo. Não é o corpo físico, aquele pequenininho. Ela se sente dona de um corpo, realmente. Que corpo? O corpo físico ainda está sendo elaborado. É o perispírito, um corpo fluídico, perfeitamente adequado à ação do espírito no mundo transcendente, primeiramente. E ele tem uma forma humana, mas não é exatamente igual àquela que ele vai ter depois, por causa da hereditariedade. Uma expansão desse corpo espiritual estabelece um laço fluídico com o óvulo fecundado na concepção. E o perispírito então vai se ligando às células em multiplicação, como que se enraizando no corpo que está sendo formado. Quando o processo se completa, o novo corpo vem à luz, o espírito reencarnou, ligou-se novamente à carne. Ele não entrou no corpo como líquido
espírito entra em uma garrafa, ele passou a exercer um campo de influência sobre o corpo material. E agora será sempre assim, através do perispírito, que o espírito irá exercer a sua ação sobre o corpo. Para se manifestar no mundo, ele acoplou-se à matéria, então terá de se ater às possibilidades dela. Mas não lhe sofre limitação, condicionamento total, não, em estados especiais, sono, sonambulismo, êxtase. O espírito emancipa-se parcialmente do corpo, desdobra-se perispiritualmente, pode então perceber e agir extrasensorialmente, quer dizer, além do corpo, sem usar os sentidos. E ele faz isso às vezes de modo consciente, sabendo o que está fazendo. São as chamadas out of the body experiences. Tudo isto hoje, apenas as vias mediúnica e anímica podem nos informar. Futuramente, talvez, sofisticados aparelhos possam constatar. Ou quem sabe, pela nossa evolução da alma, quem sabe as percepções e ações extrasensoriais venham a estar generalizadas e todo ser humano será consciente da sua vida espiritual, apesar de encarnado. Talvez, mas desde já nós temos nessas situações um campo aberto à pesquisa, à experimentação. E podemos, como Kardec, definir o Espiritismo como ciência, sem prejuízo do seu aspecto filosófico e moral, porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto, mas podemos defini-lo como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O destino dos espíritos é o nosso destino. Qual será? Evoluir. Em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos a evolução nos organismos materiais e as espécies se encadeiam no programa evolutivo. Nós estamos aprendendo sobre a evolução, as transformações das espécies. Bom, mas isso foi uma revelação que se antecipou à ciência, porque 2 anos depois, em 1859, o Livro dos Espíritos é de 1857. Só 2 anos depois é que Charles Darwin publicaria sua revolucionária teoria sobre a origem e evolução das espécies. Mas isso já estava afirmado lá em O Livro dos Espíritos. Desenvolvendo a tese darwiniana, as concepções científicas atuais falam em mutações nos antropomorfos, vindo a originar o Homo sapiens. E eles atribuem essas mutações a quê? A fatores desconhecidos. Nós, porém, podemos consultar o livro A Gênese de Allan Kardec e lá encontraremos uma informação muito esclarecedora recebida por via mediúnica. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. A teoria espírita da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Está falando que não só formas físicas evoluem, há também evolução anímica, a alma também evolui. E nós temos esta afirmativa no Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo.
Que fator desconhecido será esse que promove estas transformações, estas mutações? Para nós, naturalmente, é o Espírito. É ele que anima a matéria em todo o universo. E no seu labor ele vai produzindo mutações na matéria. Enquanto ele faz isso, também está obtendo o seu próprio desenvolvimento. Mas quer-se ignorar a realidade do Espírito. Entretanto, ele coexiste com a matéria. Ambos são princípios gerais criados por Deus. E apesar de negado, o Espírito se faz sentir na vida universal. Ele pré-existe a matéria. Encarnando, ele se relaciona com ela, mas a transcende e a ela sobrevive, conservando sempre a sua individualidade e evoluindo incessantemente. Sem a presença do Espírito, o quadro da vida ficaria incompreensível, inexplicável. Então, a revelação espírita, falando em evolução orgânica e evolução espiritual, revelando o processo evolutivo a partir do reino mineral, vegetal, hominal. É não apenas pioneira, mas é também mais completa. Vamos fazer uma viagem ao início dos tempos? Criado simples e ignorante, o elemento espiritual ainda é tão somente princípio inteligente. Ele não apresenta características humanas, ele ainda não se desenvolveu, ele ainda não é gente. E a matéria, a essa época, também não ostenta as possibilidades atuais. Porque aprendemos no Livro dos Espíritos que a união do princípio inteligente com a matéria, ela produzia as formas primitivas de vida. Através delas, o princípio inteligente foi sendo submetido pelas leis naturais a experiências variadas, incontavelmente repetidas, que estimulavam o desenvolvimento das faculdades latentes e o fizeram evoluir através dos milênios, passando das formas minerais às vegetais e em seguida às animais, progressando lentamente. Nessa lenta gradação, porque passa o ser na sua evolução, fica difícil distinguir uma classe da outra. Se está numa fase intermediária, nós não podemos definir a sua classificação. Eu pedi à doutora Hebe, que é geneticista, que ela me explicasse um pouquinho este ponto. E ela me deu um exemplo. A euglena é um organismo unicelular. Os botânicos a classificam como vegetal citoflagelado, porque ela realiza a fotossíntese, é um vegetal. Mas os zoólogos dizem que ela é um animal flagelado, porque ela se locomove na água em reação à luz. Já estaria numa outra classe de desenvolvimento. Notamos também que nas escalas inferiores da vida, o ser vai ter um guia, algo que o impulsiona, é um instinto, porque ele precisa atender aos atos necessários à sua conservação e à sua espécie. Então é um instinto que se faz sentir. Mas o instinto não tem reflexão, combinação, premeditação. Aos atos instintivos falta o caráter inteligente. E vamos ver então isso nas abelhas. O enxame de abelhas, como são diligentes e que capacidade, elas constroem a colmeia, recolhem néctar das flores, depositam no ausveldo dos favos, mas fazem isso de um modo igual aos do tempo das pirâmides do Egito, igualzinho, sem mudança. Também elas agem de um modo irrefletido. Se nós tirarmos o fundo do favo, a abelha que está construindo os alvéolos continua construindo, mas não tem mais o fundo, não vai servir. Mas ela não tem inteligência para isso. As abelhas também agem de um modo especial, específico. Ela só sabe fazer o que a sua espécie faz e só constrói bem favos, nada mais. Não peça para a abelha construir outra coisa que ela não sabe, né?
Então nós vemos que o instinto não é inteligente. Ah, mas inteligentíssima é a causa que previu o instinto e que o estabeleceu para orientar o ser na fase em que, por si mesmo, ele não saberia prover as próprias necessidades. E essa causa é Deus, o Criador, o Pai, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então, nessa nossa viagem através do tempo, nós encontramos agora o ser atendendo às exigências do instinto. E por isso ele age, de espécie em espécie. Vai retirando da atividade experiência, resultado, proveito. Se observarmos o físico, a reação está fazendo volta. Está fazendo isso de modo oculto, invisível. E na capacidade intelectiva, ele está se exercitando, se desenvolvendo. Em algumas espécies animais, cão, macaco, cavalo, elefante, já se pode notar mais que o instinto, há lampejos de inteligência. Eu me recordo que o meu cachorrinho, certa vez, olhou para a tela da televisão e prestou atenção, mas ele não entendia o que se passava lá, não cheirava, não tinha nada que o atraísse e ele perdeu o interesse. Mas já vi também na televisão um documentário que cães pastores, diante de um filme de cães pastores pastoreando, eles tinham toda a atenção, acompanhavam o tempo inteiro. Então há lampejos de inteligência, mas é como diz André Luiz, um pensamento descontínuo, não tem aquela continuidade, são lampejos só, emissões intermitentes de ondas mentais determinadas. Elas estão buscando um fim objetivo, mas elas não alcançam o circuito completo. Mas o resultado das experiências vai ficando registrado no acervo espiritual do ser, no seu perispírito. Isso permite que, pouco a pouco, a inteligência passe a responder por maior número de ações. O instinto ainda existe, mas tende a decrescer. Ele não é mais tão necessário, nem sempre ele é acionado. Para o mesmo estímulo, nós não temos nessa fase apenas uma resposta única, instintiva. Nós temos também uma resposta inteligente. E eu fico lembrando de um documentário também na televisão, e está um fato mencionado no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Uma raposa abocanhou um ganso gordo e queria levá-lo para sua toca. Mas havia um muro, era alto. Ela tentou pular com o ganso, mas o ganso era pesado. Ela experimentou várias vezes, não conseguia. Então ela ficou sentada olhando para o muro e de repente ela encontrou a solução. Ela pulou no muro, ela espetou o bico do ganso numa parte mais baixa. Havia uma fresta e ela pegou o ganso pelo bico e enfiou o bico, ficou o ganso pendurado lá. Aí ela pulou no alto do muro e de lá ela se curvou e puxou o ganso para cima. É ação inteligente, não só instintiva, não é? Ela meditou e viu como é que ela poderia resolver aquele problema. Então a individualidade que vinha sendo elaborada em trabalho de milênios está prestes a se revelar em novo estágio evolutivo. André Luiz diz que é quando finalmente consegue fechar aquele circuito mental, o pensamento contínuo. A partir de então, o ser começa a armazenar conscientemente experiências vividas. Seu patrimônio vai aumentando. Ele passa a ter consciência de si mesmo, do mundo ao redor, e uma embrionária noção daquilo que é extramaterial. Nação em que desfruta agora considerável liberdade. Várias diferentes reações, atitudes ao mesmo estímulo exterior. E mesmo que não haja estímulo exterior, mas por si mesmo, ele busca alguma coisa. Então, nesta fase, o ser atingiu a escala humana.
agora ele é gente. Mas não como o ser humano de hoje, como os homens primitivos. Evolução anímica da alma, ela está acontecendo sempre. Começou lá naquele passado, se estende a este presente, mas vai continuar ainda para o futuro. A obra da criação não terminou. E se nós pudéssemos acompanhar inteiramente esse processo, do começo até a atualidade, em rápidos instantes? Eu vi certa vez um documentário que fotografavam o desabrochar de flores. Como é possível, fotografando em cada dia as transformações e juntando tudo depois, né? Rapidamente? E aquela série Cosmos, eles mostraram uma montagem também em relação à evolução das espécies na matéria, a filogenia da espécie humana. E lá a gente vai aprender e vai observar, claro que é uma montagem, mas feita com a realidade dos fatos. Nós vamos observar o ser humano, um embrião que se parece com muitos embriões de animais, e como é que ele chegou até aqui? Quando nós fazemos esse desenvolvimento dentro do ventre materno, nós estamos recapitulando as experiências pelas quais passamos, quando nós tínhamos uma cauda, quando nós éramos diferentes. Tanto assim que os embriões de determinadas espécies, comparadas com o ser humano, são quase sem podermos distinguir um do outro, não é? Que coisa extraordinária! Em nós mesmos nós temos a história da nossa evolução. Sim, realmente, mas por hora nós não podemos acompanhar tudo isso, não é? Não temos como, por quê? A individualização, a humanização do espírito, do ser inteligente, se processa através dos milênios. Ocorre em campo imperceptível aos nossos sentidos comuns. Tem fases que se dão unicamente no plano espiritual, entre uma vida e outra, ou em outros mundos. Como é que nós poderíamos acompanhar? Via mediúnica. Mediunicamente poderíamos ter as informações, como temos. Mas ainda não querem recorrer à mediunidade. Então o espírito continua negado, marginalizado. Bom, mas eu acredito que mesmo que fosse revelado, nem tudo nós compreenderíamos. Por ora, o processo da evolução da alma, a evolução anímica, fica fora dos nossos meios atuais de observação. Somente podemos deduzir o seu andamento pelos elementos que nos é dado examinar, e na matéria apenas, dos fósseis aos seres vivos, e no estado em que se encontram. Recapitulando, nós vemos que sob o comando do instinto, éramos impelidos a agir para o necessário e sem erro. Quando o instinto não mais nos compele inteiramente, nós mesmos percebemos agora, é preciso agir. O trabalho se torna uma necessidade consciente. No dizer bíblico, agora nós sabemos que ganhamos o pão com o suor do nosso rosto. Agora nós sabemos, o animal não sabe. Mas nós sabemos. E pelos efeitos dos acontecimentos dos nossos atos, nós distinguimos o bem do mal. O senso moral está se ensaiando. E nós escolhemos o que fazer. E se a opção é nossa, aquele impulso inicial, nós nos tornamos responsáveis. Conscientes, sabendo que é o bem e o mal, responsáveis. Acabamos de ser expulsos do Éden. O Éden era um simbólico paraíso de animalidade, ignorância e responsabilidade. Mas nós não estamos mais na escala animal, nós estamos na escala humana. Fomos expulsos do Éden, do paraíso animal. Retroceder? Impossível. Diz a Bíblia que ao portão está um anjo com espada de fogo. É um significado para dizer para nós que a evolução espiritual é irreversível. Podemos estacionar, mas não podemos retroceder.
A evolução é de progresso, ela não retrograda. Então, na escola, Terra, a grande mestra, que é a vida, vai prosseguir no seu programa divino, apresentando novas lições, novos temas para a evolução e o progresso dos seres. Entramos na humanidade. Já somos seres humanos. Mas temos que aprender a ser gente. Para que ser gente? Como é que a gente aprende a ser gente? Que é a matéria? Como se comporta? Como agir sobre ela? Então, as pessoas que cuidam da terra, ou a mulher que faz a comida, ou o alfaiate que está costurando uma roupa, todos eles estão aprendendo a agir sobre a matéria. E eu ser inteligente? O próximo, os demais seres da criação. Atualmente se fala em ecologia, não é? Porque a humanidade não estava tomando consciência da importância dos outros seres que não os humanos. Já entre os humanos eles se gladiavam, mas agora nós estamos despertando. Nós participamos de um todo e cada um tem sua função nessa vida universal. Como agir com os seres, sobre os seres, entre os seres? O conhecimento perfeito vai requerer relacionamento com os fatos todos da vida, dos fatos mais simples aos mais complexos, e com todo tipo de seres. Por isso que Deus deixa misturado bons e maus, sábios e ignorantes, sãos e enfermos. Deus sabe o que faz. Nós vamos precisar de toda essa experiência, essa diversidade de problemas, situações que a vida terrena nos enseja. As organizações sociais, as áreas do pensamento, filosofia, arte, ciência, moral, religião, tudo isto é conhecimento no qual nós estamos nos ensaiando. Nós aprendemos com tudo, com todos, mas não tudo de uma vez. Por isso nós vamos precisar do tempo e muitas encarnações. Numa existência só terrena não dá para nós nos desenvolvermos assim. A Terra oferece maravilhosas experiências, mas em cada encarnação nós fazemos umas tantas. Nas experiências que o ser faz, já com livre-arbítrio, será que ele precisa errar? É forçoso que ele erre? Aprendemos, todos passarão pela fieira do mal? Não, apenas pela fieira da ignorância. Nem tudo eu preciso experimentar pessoalmente. Observando também se aprende. Diz o ditado popular: quem vê as barbas do vizinho arder, põe as suas de molho. Não precisa esperar queimar, não é? E também não precisamos repetir experiências infrutíferas. Não deu certo, isso não é assim, então não se faz. É caminho sem saída. Haverá quem consiga acertar sempre na sua evolução? Eles respondem: os dóceis, os aplicados. E aí eles ficam perfeitos de imediato? Claro que não ficam isentos de continuar a luta pelo progresso. Então qual é a vantagem deles? Apenas asseguram um caminho mais curto, mais direto. Levam menos tempo para chegar onde querem, né? Alguns devem levar bem mais encarnações, como alunos repetentes, não é? Só que nunca são jubilados. A sabedoria e a bondade de Deus nunca nos elimina da oportunidade de viver. E aqueles que erraram? Consequências. Quando nós lemos que aqueles que erraram vão enfrentar consequências, instintivamente nós nos colocamos entre eles, né? E ficamos com peninha, coitados. É porque nós parece que nos sentimos entre eles, os que erraram, os que vão errar. E perguntamos: por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Não seria mais seguro criar um ser já perfeito, desenvolvido? Assim não erraria nunca. Mas não teríamos tido livre-arbítrio. E sem ele, qual o mérito para usufruir da vida, de nossas faculdades? O que fizemos para isso? Não produzimos nada.
só usufruímos. E sem livre-arbítrio, nós não teríamos nenhuma responsabilidade, mas também nenhum merecimento. Será que nós preferiríamos ser autômatos, robôs, máquinas? Deus não nos quis assim. Quer que participemos livre e conscientemente da obra divina, o universo. Que sejamos filhos e não escravos. Entretanto, ainda argumentamos: mas há possibilidade de erro, de engano, traz tanto problema, tanta dor, tanta dificuldade. Mas não há morte. O ser vive para sempre. E também não há condenação eterna. Sempre vai poder se recuperar e seguir adiante. E além disso, nós temos um meio excelente para avaliação e controle da nossa qualidade de produção. As fábricas têm, não é? Uma avaliação da qualidade da produção. Mas o ser humano também tem, sim. Livre, o ser escolhe e age. A lei divina retribui, a lei de causa e efeito. Ato algum fica sem uma consequência. E o ser, nós somos inteligentes, conscientes. Nós verificamos os resultados e nos informamos se aquilo é bom ou é mau. Se tal ação nossa é positiva ou se está produzindo efeitos negativos. Se a gente não houvesse conseguido entender bem ainda, os efeitos tornam tudo conhecido e claro. Agora nós temos um panorama à nossa frente. Diante dessa responsabilidade, lei de causa e efeito, nossas ações são avaliadas. O que nós vamos fazer? Ficamos com medo e dizemos: eu não vou agir. Eu vou agir o mínimo possível. Se você não age, você experimenta carência e fica sujeito a ambientes e seres. Se nós vemos, por exemplo, uma correnteza no rio, e lá em cima, na superfície das águas do rio, está uma folha. Se a correnteza vai rápida, ela vai. Se vai mais devagar, ela vai. Se rodopia, ela rodopia também. Ela não tem vida própria. Se nós não agimos, nós não impomos o nosso ritmo, o nosso objetivo. Vamos nas circunstâncias daquilo que acontece. E o que será? Se não nos aplicamos, se nós não nos esforçamos nas experiências, nós ficamos sempre como aquele aluno que nunca sabe resolver um problema. O problema volta para frente dele, mas ele não sabe nunca resolver. Porque ele não se aplicou a entender o que é, o que significa, o que fazer, qual a solução. A experiência se prolonga, porque a vida é uma grande paciente mestra. Ela reapresenta. Quando a gente não resolve numa encarnação, porque não quis, não soube, não estava atento, a vida reapresenta as mesmas situações, até que a gente dê a resposta acertada. Se a gente não progride, sabe o que a vida começa a fazer conosco? É repetida. Traz tédio, cansaço, sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Você que estacionou, você não está desenvolvendo. A vida é aparentemente igual, mas é sempre nova, como as ondas do mar que vêm e vão, sempre, cada vez de um jeito diferente. Então nós temos que vencer isso, a repetição, o tédio, que nos dá um cansaço. Nós temos que progredir. Aí alguns exageram. Exagerando na atividade, vem o desgaste, a enfermidade. Os outros seres reagem à nossa excessiva movimentação. Como é que nós vamos fazer? Acertar, procurar acertar. Quando acertarmos, nós teremos a realização feliz, o progresso, o bem-estar. Como será que os grandes espíritos agem, não é? Eles agem sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer. Pronto. Então ele tem um perfeito controle de tudo. Mas há pessoas no mundo que dizem assim: não creio, porque eu até agora fiz o que quis e nada me aconteceu. Quer dizer, não aconteceu nada para mim, eu faço o que quero. É engano na avaliação dos resultados. É um erro de perspectiva. Falou cedo demais.
porque a vida vai continuar. Ele ainda não viu as consequências, não é? Porque os efeitos podem ser imediatos ou demorados. Então a gente tem que acompanhar mais longamente, não é só um momento, tá? Os efeitos podem se dar no além, do lado de lá, ou na outra encarnação. Temos que usar a perspectiva da imortalidade. E se não houver progresso, nós temos que verificar a perspectiva de objetivos. Qual o objetivo da minha vida? O que eu pretendo? Vou viver sempre só assim, desta maneira? Nós temos um objetivo grandioso, maravilhoso, o destino que Deus nos deu, não é? Então, qual a finalidade da vida? Eu preciso comparar com o plano divino. E se aquilo que eu estou fazendo não for para o bem, não é o resultado desejado. Será que faltou para a humanidade orientação a esse respeito? Ah, nunca faltou. Em cada época, revelações mediúnicas ou instrutores e líderes espirituais que se encarnaram entre nós. Claro que nós vamos lembrar Jesus, não é? O mestre da ciência da vida imortal. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele veio à Terra. Mas nós temos muitos outros que também foram faróis, que também foram líderes espirituais. A humanidade não estava órfã, não. O Espiritismo retoma essa mensagem de Jesus. Confirma, esclarece, amplia e dá sequência. Vejamos agora o perispírito. O corpo morre. O ser espiritual dele se desliga, mas conserva para si a memória, o registro de suas aquisições, que é o perispírito. Não parece um cartão de crédito? É um cartão de crédito, o nosso perispírito, né? Devidamente codificado, ele assegura nosso patrimônio individual diante da vida. Ele é molde do corpo. Ele é o plano a que as células obedecem em seu crescimento, multiplicação e movimento. E ele atende à ação moldadora do espírito. No uso de nossas energias, houve acerto? O perispírito registra normalidade e evolução. Houve erro no nosso agir? Congestionamento, desarmonia nos centros de força do perispírito. E as consequências vão se fazer sentir, quer a gente esteja encarnado, quer a gente esteja do outro lado da vida. Doença ou saúde, bem ou mal-estar, atração e imantação a planos de vida, pessoas, ambientes. A gente fala de céu e inferno, não é? Céu e inferno está em nós, tá? Carregamos onde vamos. A justiça, porque cada qual recebe segundo suas obras seus atos. Mas a misericórdia, porque não há condenação eterna. Sempre é possível que nós retomemos para aproveitar, valorizar. Deus não destrói a sua criação. Ele a aprimora, desenvolve, comanda no sentido do seu objetivo ao criar. Jesus, na parábola do filho pródigo, mostra que ninguém está definitivamente perdido para Deus, que sempre é possível recomeçar, que a misericórdia divina ajuda quem se perturbou, e que no plano espiritual há alegria pela recuperação do caído. Muitas vezes conversando, dialogando com espíritos que se sentem mal e se sentem condenados, costumamos lembrar a passagem do Evangelho. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de misericórdia. Os justos vão indo bem. É como nós com filhos, por exemplo. Se o filho vai indo bem, ótimo. Mas aquele que está com problema, com dificuldade, se conseguimos ajudá-lo, que alegria. Ele agora retoma o mesmo plano dos outros irmãos. O perispírito é como um cartão de crédito. Ele comprova o nosso depósito pessoal no banco da vida. Aquilo que já fizemos, aquilo que já produzimos, como agimos. E vai ser fundamental no momento de reencarnar. No momento da concepção,
o perispírito o ser apresenta o seu perispírito, o seu cartão de crédito. Como estará? Consequências do que ele já fez, do que já viveu. Condições médias, normais. Então ele vai atrair caracteres comuns, um patrimônio hereditário da família. O banco tem recursos, mas ele tem a sua média. Uma vez uma sobrinha minha acompanhava a mamãe para receber a pensão no banco. E um dia a menina, tinha 4 anos, falou: vovó, por que a senhora não tira bastante dinheiro de uma vez? Assim a gente não precisa vir sempre no banco. Ela não entendia que é preciso ter depositado dinheiro para retirá-lo, não é? Então acontece isto. Quando a criatura tem condições médias, normais, ela tem um certo depósito. O banco da vida tem muito mais recursos, mas ela não tem poder aquisitivo. Então ela retira só o que pode. E se houver defeitos, insuficiências no perispírito, claro que a pessoa vai encontrar no corpo físico a reprodução do molde. A família às vezes tem geniçãos, mas a pessoa tem problemas, desajustes e carências na formação do novo corpo. Que situação é essa? O setor bancário tem dinheiro, mas ele não tem crédito. Condições superiores à família em que renasce. Algumas pessoas conseguem isso, não é? Havia certos impedimentos ou problemas, mas ela trouxe no seu perispírito condições melhores. Então ela retira o melhor da hereditariedade da família. Quem sabe pode ainda plasmar condições novas, vencer dificuldades. Isso representa, pelo seu cartão de crédito, seu perispírito, que ela tem saldos positivos, alures, em outros lugares, de outras encarnações, mas estão registrados no seu perispírito. E esses saldos positivos são trazidos para aqui, são transferidos para a presente encarnação. Neste planeta de provas e expiações, vindos de milenares encarnações, nós temos relativa liberdade para agir e experimentar. Nós enfrentamos consequências de atos anteriores e estamos respondendo a novos testes da vida. Alguns acham que a Terra é um hospital. Não é. Alguns estão se regenerando, recuperando dos problemas que criaram. Outros dizem que é uma prisão. Também porque alguns se sentem tolhidos, limitados, diferentemente da maioria das pessoas. Mas eu acredito que a Terra é principalmente uma oficina e uma escola. É um lugar de trabalho, de aprendizado, de crescimento espiritual. É assim que devemos ver a Terra, não é? Essa Terra abençoada. Nós não estamos aqui como desterrados filhos de Eva, neste vale de lágrimas. Não, nós estamos na oportunidade dessa escola abençoada. Se ela tiver um aspecto de hospital, às vezes a gente precisa de hospital. E se ela tiver aspecto de prisão, às vezes, nós também precisamos ser contidos em nosso próprio benefício, não é? Mas na Terra nós estamos constantemente evoluindo. Já atingimos a escala humana. Não é pouca coisa não. Representa muito tempo de vida, muitas experiências. A média da criatura humana realmente já é uma conquista, mas não é o limite. Agora nós temos de rumar para a angelitude. Porque os anjos não foram criados diferentes de nós, não. O que se chama de anjos mensageiros são os espíritos que se desenvolveram e chegaram lá. E nós os vemos e nos admiramos, como eles são inteligentes, como eles são sábios, como eles são bondosos, como eles são capazes de agir, e os admiramos, mas eles são o ideal aonde vamos chegar. Então nós temos que partir para esse estágio, desenvolver em nós as qualidades do anjo. O que é ser anjo? Para que ser anjo? Para nos libertarmos de limites e injunções inferiores, para agir com mais poder, sentimento, sabedoria. Disse Jesus: vós podeis fazer o que eu faço, e mais ainda. E nós não acreditamos, não é?
Nós lemos lá no Evangelho, mas eles falam qual o quê? Quando? Quando? Através da evolução, não é? Então nós temos que aceitar labor consciente, responsável, voluntário, participando da vida, cada vez em mais alto grau. Porque agora nós somos mais sábios e mais capazes. E pelo emprego de faculdades superiores, nós vamos desfrutar de bênçãos divinas cada vez mais amplas e usufruir com dignidade e elevação. Nós estamos rumando para a angelitude. Somos semente de anjo. Vai ser uma longa viagem, diz Emmanuel, que a distância que está entre o animal e o homem é a mesma que existe entre o homem e o anjo. Mas a gente chega lá. Tá? É longa, mas tem um objetivo. Um dia, todos nós, uns mais depressa, outros demorando, entenderemos bem todas as coisas, pessoas, situações, compreenderemos as leis universais e, agindo de acordo com elas, construiremos sempre o melhor em nós e ao nosso redor, onde, quando, como e com quem estivermos. Esse é o destino da humanidade. Esse é o nosso destino. Que sublime destino o do espírito humano. Estamos sendo preparados para executar a parte que nos cabe na criação. Convidava Jesus: sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele disse que Deus faz que a chuva caia sobre justos e injustos, que o sol se levante sobre bons e maus. Nós podemos fazer como nosso Pai. Não, nós não somos iguais a Ele. Mas essa atitude nós podemos copiar. Nós podemos também não distinguir entre as pessoas para beneficiá-las. Ter o mesmo conduta, o mesmo desejo do bem para com todos. Não somos mais servos. Jesus nos quer como irmãos, co-herdeiros com Ele, não é? Para sermos filhos de Deus. Até agora a gente se sente assim, dominado. Ele manda, nós obedecemos. Um dia a gente vai entender o programa divino e ser capaz e dizer, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. O mesmo entendimento, o mesmo desejo do bem, nós somos instrumentos divinos. É para isso que estamos encarnando e reencarnando. Ao fim o trabalho terá valido a pena. Quando formos anjos, faremos da terra um paraíso. Mas nem sempre temos noção desse alto destino. Muitas pessoas se sentem assim como que prejudicadas, escravizadas. Outras conservam em si muito de animal. E apesar de estarem na escala humana, ainda se deixam guiar mais pelo instinto do que pela inteligência. São mais animalizados do que seres inteligentes. É como o Annelídeo lumbricus terrestris, a prosaica minhoca. Se a minhoca estiver exposta na superfície, pássaros a comem. Para sobreviver ela penetra no chão, no solo. E ela está bem dotada para isso. Tem um nariz em ponta como agulha, tem 200 anéis circundando sua estrutura, que é pequena, mas vigorosa, e ela abre túneis no solo. Se necessário, ela engole a terra e a expele. E com isso, ela faz a terra mais fértil. Instintivamente ela está fazendo isso. Ela só quer viver. Mas Deus de tudo tira o bem. Ele já previu um fim útil na ação de todos os seres. Também quando ela cava aqueles túneis, ela abre caminho para que o ar e a umidade penetrem mais no solo. Tá? Resultado, ela fertiliza a terra, beneficia plantas, animais, seres humanos. E a minhoca pode não ser muito sociável, mas quando ela faz esse trabalho, ela beneficia a vida das outras minhocas também. A área fica mais fácil de perfurar. Nada disso a minhoca fez, consciente ou voluntariamente. Ela não fez isso porque ela entendia o plano divino, porque ela queria colaborar com o plano divino. Não. Muitas pessoas são assim, não estão entendendo e atendendo ao plano divino. Mas outros sabem do alto destino para o qual Deus nos criou, a significação da vida, a sua elevada finalidade, mas estão esperando
uma violência de Deus. Quem fala isso é irmão X, na página O Anjo Consertador. A pessoa está esperando que Deus venha aqui e dê um impulso, faça alguma coisa. Não, é para nós. Não, nós é que temos que ter essa atitude, essa ação. Esqueceram, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ninguém vem para nos constranger a fazer o que é certo. Os espíritos, seres inteligentes que somos donos do nosso futuro. Futuro que devemos construir consciente e voluntariamente. Leon Denis diz que o segredo do destino é nos tornarmos um dos agentes de Deus na obra eterna. Trabalharmos para o universo como o universo trabalha para nós. E nós ainda não percebemos isso, né? Achamos que não somos beneficiados. Mas tudo no universo trabalha para que nós tenhamos a possibilidade de sobrevivência e de vida e de aprendizado. Quando a pessoa entende o que diz o Leon Denis e se torna um dos agentes de Deus na Terra, atesta maioridade espiritual, que está consciente, livre e capaz de comportamento superior. E foi para nos convidar a esse comportamento que Jesus apelou, falando-nos do amor. Amai-vos uns aos outros. Mas ele apelou também para a responsabilidade. O reino dos céus é para aqueles que se esforçam. E ao apelo de Jesus, o Espiritismo adiciona o apelo da razão, em mensagens, em prosa e em verso. E eu escolhi, de Castro Alves, o poema Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de sede e verdor. O fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo, fecundando o chão duro que a produz, deixando um aroma leve na laje que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando negros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta. É César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Cellini com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. E a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina nas fainas do evolutivo.
Quem o bem e a luz semeia, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança.